Só um segundo. Gravando. Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais um sábado, tá? Hoje a gente tem a visita ilustre, a participação ilustre do nosso amigo lá, direto do Rio de Janeiro. CEO da Universo Inverter. Esse cara é um comédia mesmo, né? Eu É um vou, perfil. vou... Se não trabalhasse com refrigeração, ia ganhar dinheiro, meu irmão, fazendo Cara, piada. tomara, Não, né, mas velho? obrigado aí. Vou abrir É mais espaço aí fácil, para... né, do que ficar carregando peso, né? Caramba. Compressor pesa... Esse compressor da XW mesmo aí é 965 quilos, meu amigo. Cara, vou voltar pro GX mesmo, vou ficar lá, vou mexer Que não. é pelo menos a metade, né? 450. Metade, quase a metade, É. praticamente. Eu vou dar espaço aí para você estar se apresentando pro pessoal, o pessoal tá te conhecendo um pouquinho, conhecer um pouco do teu trabalho. Fica à vontade, cara. Beleza, obrigado. Bom dia a todos, né? Como nosso amigo aí, Thiago, falou, meu nome é Valdemir, eu sou aqui do Rio de Janeiro e, assim, nós estamos aí para tentar passar um pouquinho para vocês o que vem a ser a tecnologia inverter. Vocês estão fazendo um curso de refrigeração e climatização, né? Que é o início, mas a ideia aqui é que vocês vejam que o que vocês estão fazendo é só a pontinha do que é refrigeração. O Thiago já deve ter cansado de falar para vocês aí, ele trabalha em outro universo ainda, vocês estão trabalhando em uma esfera, começando uma esfera que é uma esfera inicial. Esse campo de refrigeração e climatização ele é tão grande, mas tão grande, que nós que já estamos trabalhando, como eu e o Thiago aqui, que somos instrutores e tudo, não conhecemos nenhum décimo disso, beleza? Se eu for colocar assim, um milésimo disso daí é muito, entendeu? A gente tá falando que pode conhecer ou ao menos assim, ouvir falar. Entendeu? Tem tanto tipo de refrigeração aí, tem áreas da refrigeração que é a criogenia, que às vezes a gente não escuta nem falar num curso ou num treinamento. São áreas de refrigeração que atingem temperaturas de menos 200 graus. Entendeu? A primeira vez que eu fui trabalhar com isso, eu fiquei espantado, eu fiquei, poxa, como pode isso daí, entendeu? Então, a gente chega a falar assim, eu estou trabalhando com um split de 60 mil BTUs, né? Que é 5 TRs. E aí você pega um Chile aí que o nosso amigo Thiago aí trabalha aí, ó, até mesmo eu trabalho aqui no Rio, que se você colocar esses BTUs, essas capacidades aí, você está falando aí coisinha de 1 milhão, 2 milhões de BTUs aí, entendeu? Então coisas muito mais surreais aí em capacidades, em tamanhos, configurações. E o inverter é uma tecnologia, né, que se aproxima muito mais do caminho que vocês estão fazendo. A trajetória que vocês estão fazendo, vocês vão encontrar, ou vocês podem passar, né, deixar elas passarem, como por exemplo, vocês estão fazendo uma refrigeração e climatização. Então, nela vocês podem encontrar, por exemplo, a tecnologia inverter, multi-splits, VRFs, que vai estar virado para a parte de climatização e está mais próximo de vocês, ou vocês podem virar para a parte de, por exemplo, de câmaras frigoríficas de menor capacidade, ou expositores, máquinas de gelo, que é voltado para a área da refrigeração, que é umas vertentes do caminho que vocês já estão começando a seguir, que é a refrigeração e climatização, que vocês vão parar até um certo ponto, que é uma base. E é uma base que tem muito mercado já, entendeu? Só essa base já é carente, principalmente de profissionais que querem se capacitar e querem ser bons de verdade, e não ser mais um no mercado. Porque aquele profissional que é mais um no mercado, ele só chega, executa um serviço e ele não é tão valorizado ou requerido pelos clientes como o profissional que investe, que faz o serviço acontecer ali da maneira correta, que é o que vocês estão aprendendo no curso. Parece ser chato, você escuta falar que, mas tem um outro cara lá que instala 8 splits em um dia, 10 splits em um dia, pô, e cobra bem mais barato, isso, aquilo, mas ele não tem as ferramentas, dá problema, ele vira as costas, a máquina dá uma garantia, ele não tem o mínimo de conhecimento para poder dar um suporte para o cliente, entendeu? Ele não conhece, ele simplesmente é um instalador, pendura o equipamento, e tem gente que se acomoda e nem procura a melhorar e a mudar isso. Entendeu? Vocês só por estarem aqui, se já trabalham ou não no ramo, já é um grande diferencial, e a ideia é que vocês só continuem. E hoje nós vamos falar da tecnologia inverter, que é uma dessas vertentes, mostrar para vocês tudo o que tem aí. Algo vai ser muito novo para alguns aqui, né? Que, conversando com o Thiago, ele já falou um pouco do perfil da turma de vocês, mas conhecimento nunca é demais, e o que vocês absorverem ou guardarem é para a vida inteira, beleza?
Vamos lá, Thiago, apresentar o conteúdo aí para eles. Você vai falar alguma coisa também? Não, só compartilhar a tela aqui. O Jefferson que tava conectado acabou de cair por causa da internet dele. Ele acabou de me falar aqui no WhatsApp pedindo desculpa. Mas eu tô Nada. falando pro pessoal aqui que continue entrando, mas aluno é aluno, né? Vamos lá. Tá conseguindo ver aí? Tô assim, tranquilo. Beleza. Bem, então, eu escolhi esse material aí, que foi um material que foi elaborado por uma palestra em parceria com uma revenda aqui do Rio de Janeiro e um fabricante, que é um fabricante de instrumentos, que você deve ter visto falar, né? Que é a Testa, um fabricante alemão. Então, ele fabrica aí diversos instrumentos na área de medições, tanto de HVACR, né? Que é refrigeração, climatização e ventilação, né? Quanto na área hospitalares e diversas áreas. Então, na nossa área, eles têm muitos instrumentos que nos facilitam a trabalhar em campo, beleza? Mas esse trabalho em campo requer que, além de você saiba, entenda, né, o instrumento, trabalhar com ele, você tem que entender a essência da refrigeração, que é o que vocês vêm estudando. E aí, para falar da utilização desses instrumentos, ou seja, o que for aplicado a uma tecnologia inverter ou não, você tem que conhecer o que é primordial na refrigeração, que é o ciclo de refrigeração. Não adianta você querer trabalhar com refrigeração ou climatização sem conhecer o ciclo. O ciclo de refrigeração, eu bato na tecla, eu falo, eu vou falar novamente aqui, eu sou chato, tem gente que fala assim, poxa, toda hora você fala disso, mas eu já sei o ciclo. E aí, quando a pessoa fala que já sabe o ciclo, eu falo, eu vou te fazer 3 perguntas. Se você acertar as 3 perguntas, beleza? Quando era o aluno assim na turma, eu falo, você já está aprovado. Ou o seguinte, eu te dou essa ferramenta aqui, mas se você perder, você vai me dar isso daqui. Eu aposto. Nem nós sabemos o ciclo todo, beleza? Tem diversas condições ali e atuações, tem diversos tipos de ciclos diferentes. Então, nós estudamos ele de uma maneira superficial, e é o que nós vamos fazer aqui, e só despertar a curiosidade para vocês um dia quererem se aprofundar mais ainda nele, que até mesmo alguns cursos que nós damos aqui no Rio não tem tempo suficiente para falar do ciclo como gostaríamos, né, ou como deveria ser. Mas nós falamos o essencial, que é o que dá para trabalhar, e assim, se atentem. O segredo está no ciclo de refrigeração. Todos aqueles sensores, aqueles transdutores de pressão, sensor de temperatura que vocês vão encontrar pela frente, os erros relacionados a eles estão ali por causa do ciclo, do funcionamento mecânico, da termodinâmica. E se você entender a termodinâmica, você consegue entender melhor, um pouquinho melhor, a função daqueles sensores, da posição. Tem coisas simples aí de eu já pegar profissionais antigos, tá? De colocar, desmontar o equipamento para fazer um serviço e posicionar um sensor no lugar errado. E uma falta de orientação do ciclo faz com que ele ache que o sensor é naquele ponto, ele não prestou atenção, e aí o equipamento vira uma bagunça, beleza? O que é que eu falo aqui normalmente, Valdemir, para os alunos? A gente às vezes acaba confundindo, né, pelo que a gente vê no mercado, a tendência de profissionais falarem de forma errônea que tudo que acontece na refrigeração é problema no compressor. E o que é que eu costumo falar para eles? Que refrigeração não é sobre compressor, não é sobre condensador, não é sobre placa, não é sobre motor ventilador. Refrigeração é sobre o comportamento do fluido dentro do sistema e dentro dos componentes. Se você sabe como em cada componente do ciclo, você consegue identificar qualquer defeito que ele venha apresentar. Geralmente é isso que eu falo aqui para que eles tenham essa ideia melhor e esqueçam um pouco. Eu sei trocar um capacitor, eu sei trocar uma placa eletrônica. Não, você não tem que saber trocar, você tem que saber por que ele apresentou defeito e por que você está trocando. Geralmente é isso Então, que eu trago muito para eles. bacana, Thiago. Eu costumo falar para o pessoal também que o mais importante não é você saber testar um componente, entendeu? Ou saber como trocar ele, alguma coisa. É mais importante de tudo é você saber quando você deve testar aquele componente. Sim. Tem gente que acha assim, por exemplo, eu sei testar o compressor, mas qual é o momento que eu devo testar um compressor para Isso. efetuar os testes neles? Tudo é o cara quer falar que
compressor está com baixa compressão ou o compressor está ruim. A pressão de sucção, às vezes, cara, está baixa. O cara chega num equipamento com a pressão de sucção baixa e fala que o compressor está com baixa compressão. Está ruim o compressor. Né? E às vezes é uma obstrução, entendeu? Ele condenando um compressor. Então, assim, quando você entende o funcionamento, você deixa de condenar as peças de maneira desnecessária, entendeu? Errônea. Já teve caso, assim, de chegar numa obra, de estar numa obra há bastante tempo. O técnico que estava antes de mim tá batendo em todas as placas da máquina. Na época era um VRF Tash, lá chama Set Free, né? Uhum. Ele trocou todas as placas da máquina, trocou um cabeamento que ia da IPDU até a placa principal, achando que era isso. Todas as placas foram trocadas. Quando eu cheguei, eu vi o erro que estava dando, perguntei para ele, ó, esse erro é relacionado aos capacitores, tu testou? Eu falei, não testei não. Quando eu fui, bati com o capacímetro em cima dos capacitores, era 2 capacitores de 4.700 microfarad que estavam danificados. O cara perdeu o dia todo porque não foi direto num defeito, tu entendeu? Então, isso aí, essa é a questão, você saber quando aplicar o teste, aonde aplicar, entender o que o sistema está te dizendo ali. Isso. E aí as pessoas acabam deixando passar. E nesse desespero de trocar placa, semana passada eu fui ver um VRF da LG em um hotel e os caras pegaram a placa de uma outra condensadora e colocaram numa outra, mas totalmente desconfigurada. Uma condensadora de uma capacidade com um compressor só, colocou numa outra que é 2 compressores e bagunçou o equipamento todo. Eles conseguiram parar 2 andares. Tinha um andar parado, eles pararam 2. Só para o pessoal se contextualizar, é que geralmente equipamentos da linha VRF, eles têm a mesma placa eletrônica, né? Para toda a linha desse equipamento, para toda a linha desse modelo. E o que muda neles são configurações de deep switch, né? Aquelas chavezinhas que diz quantos compressores tem na máquina, qual a capacidade dela, o tipo do... Nesse caso do da LG, muda também até o EPROM. O EPROM é solto. Entendi. É só tirar de um e... Caramba. A placa principal ali, você tem que tirar o EPROM. Que no EPROM vem dizendo quantos compressores, sensores, isso, aquilo. Então a configuração da LG já vem prontinha no EPROM. É só trocar. EPROM. Isso. O EPROM é de soquete. Você consegue tirar ele. O ruim é que EPROM é memória volátil, né? Não, o EPROM fica agarrado. O EPROM fica gravado. Ah, entendi. De vez em quando a gente tinha um problema aqui, que quando tinha EPROM, dá problema. Dava problema porque é memória volátil. Mas, desculpa aí interromper, vamos lá que o negócio tá bom. Vamos. Aí, continuando aí, né? Aí a questão do ciclo, aqui eu fiz uma figura simples para a gente conseguir entender o ciclo. E assim, eu gosto de perguntar para a galera, Thiago, por onde que eles começam o ciclo? Por onde o ciclo começa de refrigeração? Assim, é uma pergunta boba, assim, eu fico perguntando, por onde que o ciclo de refrigeração começa? Entendeu? E aí, assim, a galera tem sempre o costume de dizer que é pelo compressor, né? Sim. Aí, assim, é um ciclo, beleza? E é um ciclo, tudo ali ocorre de maneira cíclica e infinita, então não tem começo nem fim. Você tem que começar a analisar ele, né, da onde você achar melhor, e nós temos o costume de analisar mais pelo compressor, como por exemplo, o compressor succiona o fluido refrigerante. E aí, Rafael, o Thiago, se você der uma olhadinha lá nas cores, só para a galera entender aí, cada tubulação está com o seu nome, cada componente está com o seu nome ali, como por exemplo, nós temos ali o compressor, o condensador na nossa direita, né? O dispositivo de expansão embaixo, o evaporador na esquerda, e entre os componentes nós temos as tubulações que interligam eles. É muito importante você, além de conhecer os componentes também, conhecer as tubulações que interligam esses componentes. Isso aqui já foi até assunto de prova aqui. Então, porque é complicado. Às vezes tem alunos meus que eu bato muito na tecla, eles me ligam e perguntam assim, Valdemir, eu tô aqui, cara, a tubulação de alta tá congelando, o que pode ser? Cara, eu falo assim, meu irmão, fantasma, entendeu? Se a tubulação de alta tá congelando, pô, eu não sei, eu desconheço esse defeito, entendeu? Então, assim, o cara chamar a tubulação da linha de expansão em um split, de descarga ou de alta, entendeu? Isso. Então, assim, são condições que acabam, se ele já não conhece bem o ciclo, ele já
não vai conseguir tirar informações corretas para processar um defeito. Para a gente conseguir descobrir algo, a gente tem que ter informação, processamento para dar a solução, para dar as possíveis causas. Poxa, se você está coletando as informações erradas, você vai processar errado. Se você processa errado, você dá possíveis causas erradas. Então, Com certeza. é difícil. Imagina você por telefone tentar ajudar alguém assim. Então, assim, conhecer bem o ciclo é fundamental, beleza? Para você não ser uma pessoa que vai só replicar os defeitos que você já viu no dia a dia. Para você sim conseguir pensar, processar e chegar na solução de uma maneira eficiente. E aí, beleza. Essas tubulações são entre o evaporador e o compressor. Então, o tubo que interliga o evaporador ao compressor é o tubo de sucção, beleza? E o tubo que interliga o compressor ao condensador, ele é o tubo de descarga, beleza? Tem lá a setinha com o nome dele. O tubo que interliga o condensador ao dispositivo de expansão é a linha de líquido. E o tubo que interliga o dispositivo de expansão ao evaporador, a linha de expansão. Então aí nós temos a forma de interligação e os componentes. Cada tubulação e cada componente desse vai ter um estado termodinâmico do fluido, lá, uma condição termodinâmica. E aí eu simbolizei isso com cores. E essas cores estão lá embaixo na legenda dizendo cada cor qual é a condição do fluido refrigerante. Então, se a gente começar lá no tubo de sucção, a gente consegue ver que é um azul bem clarinho. E esse azul bem clarinho está dizendo que é vapor superaquecido em baixa pressão. Ou seja, o fluido refrigerante entra no compressor, vapor superaquecido em baixa pressão. Beleza? E aí o compressor succiona esse fluido, comprime ele e transforma ele em totalmente vermelho. Olha lá. E aí ele fica vapor superaquecido em alta pressão. Beleza? Então, eu tenho vapor superaquecido em dois lugares do meu sistema. Um na entrada do compressor e o outro na saída do compressor. Um em baixa pressão e o outro em alta pressão. E aí o fluido refrigerante entra no condensador e começa o quê? A troca de calor com o agente de condensação. Esse agente de condensação, no nosso caso, que é o mais comum, é o ar, entendeu? Então, o ar, movimentado por um ventilador, né? Então, ele passa pelo trocador de calor, que é o condensador, e começa a trocar calor com o fluido refrigerante. E aí começa a ocorrer esse processo que está sendo desenhado aí, ó. Que acontece? No primeiro instante, o fluido que entra vapor superaquecido, que é todo vermelho, ele começa depois a ceder calor para o ambiente, ele começa a resfriar, que é perder calor sensível, e vai entrando numa zona onde ele tem vapor saturado em alta pressão, que agora ele está no saturado, né, que é aquele limite, que é a mudança de estado físico, e começa a aparecer algumas bolhas de líquido saturado. Ou seja, ele começa a criar gotículas de água dentro dele numa região, ele começa a se condensar. Então ele passa de vapor superaquecido para vapor saturado, depois ele começa a se misturar com criar gotículas de líquido, e aí depois esse líquido vai virando cada vez mais, vai virando mais líquido e menos vapor, até no final do condensador sair totalmente líquido saturado em alta pressão. E lá no finalzinho do condensador ocorre o subresfriamento, que é uma condição que faz com que o fluido refrigerante resfrie abaixo da temperatura de mudança de estado físico dele, que é a temperatura de saturação. E isso vai fazer com que ele tenha uma certeza de que esse fluido vai ser conduzido até o dispositivo de expansão, que é o capilar, ou uma válvula de expansão, ou um acureto, né, um pistão, e garanta com que ele chegue lá no dispositivo totalmente líquido. Beleza? Então é uma segurança. O subresfriamento, ele é uma segurança para fazer com que o fluido chegue totalmente líquido lá no dispositivo e aumente a eficiência do sistema. O que é que eu costumo dizer aqui quando eu vou explicar um pouquinho de subresfriamento, Vladimir? Eu costumo dizer que o subresfriamento é a quantidade de fluido onde a gente consegue medir a quantidade de fluido que sofreu condensação. Se tiver dentro da faixa, ele está ok. Se ele estiver fora, a gente consegue verificar o motivo dele estar fora daquela faixa, entendeu?
Correto, isso daí. Então você consegue saber, por exemplo, se ainda mais que o fabricante, para cada projeto, ele nos passa o valor de superaquecimento Sim, que ele recomenda como ideal para aquele sistema. Então, não é bom você colocar nem menos e nem mais do que isso, porque menos você vai estar com deficiência de fluido para alimentar o evaporador, menos líquido para entrar no evaporador. E se você colocar mais, você está saturando, está criando uma condição que no condensador cria-se um excesso, as pressões podem abaixar e o dispositivo de expansão ele perde capacidade por conta da diferença de pressão entre alta e baixa. Então, existe uma condição que é de projeto, a gente tem que seguir aquilo que é o melhor ponto, a maior eficiência do sistema. E aí, continuando, entrou no dispositivo de expansão líquido, em alta pressão, subresfriado, que é amarelinho. Quando ele passa pelo dispositivo de expansão do outro lado, ele sai o quê? Líquido. Tá vendo que tem uns risquinhos dentro dele lá, azulzinho? Então ele sai líquido e vapor. Beleza? Então sai uma porcentagem de líquido e vapor por causa da evaporação instantânea que acontece, que é o flash gas. Então, esse fluido agora, líquido e vapor, né? Que na maior proporção de líquido do que vapor, em alguns casos a gente costuma até falar que ele saiu líquido do dispositivo só para nível de entendimento. Ele sai líquido ali agora em vapor, mas a baixa pressão. isso. E essa baixa pressão e baixa temperatura, ele vai conduzido até o evaporador, em contato com o ar que está sendo jogado na serpentina do evaporador, ocorre a troca de calor, né? E essa troca de calor faz com que ele se evapore. Essa troca de calor, tanto no evaporador quanto no condensador, ela só ocorre porque se tem uma diferença de temperatura. Então, é o que vocês já estão acostumados aí, eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido aqui. Essa diferença de temperatura que determina essas trocas de calor, essa rejeição de calor e absorção de calor do fluido. Essa diferença de temperatura é ocasionada pelas quedas de pressões e elevação de pressão, como, por exemplo, no dispositivo de expansão, quando você tem uma queda de pressão, a temperatura do fluido, lá no evaporador, para um sistema de climatização, ela chega entre 0 e 5 graus, dependendo das condições, né? É uma faixa aí mais comum de se ver, mas você pode trabalhar em condições extremas diferentes. Então, você tem um fluido lá, por exemplo, a 5 graus lá no evaporador. Ele está entrando no evaporador a 5 graus. E o ar que o ventilador está fazendo a aspiração lá para a serpentina, ou jogando, né, insuflando na serpentina, dependendo do tipo de ventilação, ele está, por exemplo, a 25 graus, 22 graus. Então, essa diferença de temperatura faz com que o ar ceda calor para o fluido refrigerante. Esse fluido absorve esse calor e na condição que ele está de pressão, a evaporação dele está ocorrendo lá a 5 graus, ele se evapora e vai passando por todo aquele processo ali. Ó. Entra uma quantidade maior de líquido e vapor, e esse líquido vai se evaporando, vai virando mais vapor do que líquido. Naquelas bolinhas ali com as cores a gente consegue ver a diferença das cores. E lá no final do evaporador, ele sai totalmente superaquecido e volta novamente para o compressor. Beleza? Então, era só o que eu precisava falar rapidamente para a gente ver os outros slides e tudo e associar um pouco ao inverter. Apesar de que quanto mais você estudar isso daí, mais você vai dominar, entender os defeitos, entendeu? E conseguir compreender melhor os equipamentos aí que são mais complexos, como VRF, multi-split, inverter. Beleza? Beleza. Só tô passando aqui lá. Sim, pode passar, por favor. Aqui é só uma representação daquele mesmo ciclo, mas mostrando, por exemplo, o que acontece ali no diagrama de pH, tudo o que o fabricante faz em cima dos seus cálculos. Porque com a tecnologia inverter, deixa eu tentar pedir para você passar o mouse aí, Thiago. Passa o mouse entre o 1 e o 2 nessa linha vertical, quase vertical, inclinada que está tendo aí. Essa linha aí que ele está passando o mouse aí, gente, entre o ponto 1 e o 2, é o processo de compressão. O ciclo está representado num diagrama de pH, pressão versus entalpia. Quando um projetista vai projetar um sistema de refrigeração, ele projeta basicamente em cima desse desenho aí, que é em cima dessas propriedades, não em cima do desenho, né? Ele usa um software e tudo, mas o princípio do software vem aí, ó. Está tudo englobado, todas as propriedades do fluido refrigerante
está aí. Esse aí, por exemplo, é o R410A, que é o bastante utilizado aí nos BRFs, multisplit e splits inverter. Esse processo do 1 para o 2 é o processo de compressão. E na tecnologia inverter, esse processo de compressão, né, ele muda, porque o deslocamento volumétrico do compressor, ele não é aquele ou desligado ou ligado, que é, por exemplo, igual de um refrigerador ou de um split on-off. Ou ele está 0 ou ele está 100%. Essa linha, essa inclinação, esse ponto, essa distância entre 1 e 2, ela é alterada, beleza? E essa alteração, para mais ou para menos, é que vai fazer o compressor consumir mais ou menos energia, né? Então ele economiza ou reduz, e a potência também do sistema está vinculada ao ponto 4 e 1. Aí entre o ponto 4 e 1 está a potência que o sistema entrega. Então é o quanto de energia que ele está conseguindo retirar do ambiente. E aí assim, essa exemplo aí, cada ponto que a gente tem nesses números aí, em alguns pontos a gente vai ver lá nos slides da frente, que é o objetivo desse slide aí, vocês vão ver alguns sensores fixados no equipamento. E aí esses sensores, a placa eletrônica de um equipamento inverter consegue enxergar? A placa de um equipamento inverter consegue enxergar esses pontos que tem aí na carta, no diagrama de pH, que são entalpia, pressão, volume específico, título, entropia, temperatura de saturação, a temperatura com que ele está. Então, ele consegue, com os sensores, monitorar e saber o que está acontecendo com a máquina e o que ele tem que fazer, se ele tem que acelerar o compressor, diminuir, se está com algum problema, algum defeito. O equipamento inverter, não sei se alguns de vocês já trabalharam, ou quando vocês trabalharem, vocês vão ver que se ele tiver com algum errinho, ele se protege, ele reduz e faz voltar para uma condição segura. Ele mesmo monitora e vê, é como se o software da placa eletrônica tem esse diagrama de pH gravado nela e ele sabe as condições, sabe o que deveria estar acontecendo com a máquina e o que está acontecendo. Ele compara. Por exemplo, todo equipamento de inverter que se preza, ele tem um sensor no tubo de descarga. Seja o VRF, seja um multisplit ou um splitzinho. Aquele sensor de descarga, ele protege mais do que o superaquecimento lá na sucção. Porque o superaquecimento na sucção pode ser uma coisa, mas o da descarga ele está protegendo o óleo. Se a descarga estiver alta, ele sabe que o óleo está sendo prejudicado. Ele protege o compressor contra o alto superaquecimento, o motor contra o superaquecimento também. Ele consegue saber se o processo de compressão está ok, se a linha de inclinação, que é essa linha entre 1 e 2, não está errada. Então, com um simples sensor de descarga, você consegue matar grande parte das possibilidades de problema. Por isso que o fabricante de inverter fala, não, ele protege lá com as condições elétricas, sensores de corrente, tudo na placa, e protege a parte mecânica também dele, do compressor. E aí você vê fabricantes aí dando 5 anos de garantia no compressor inverter, alguns dando até 10 anos, entendeu? Por quê? Ele colocou tecnologia em cima da termodinâmica para aquilo acontecer. O que faz, assim, inicialmente, que o valor do equipamento seja um pouco mais elevado, mas o custo-benefício, né, o payback que a gente tem depois de 2 anos de uso desse equipamento, isso é muito, muito vantajoso, né? Com certeza. O que a gente tem de economia, de eficiência energética, compensa o valor inicial do equipamento em grande parte. Isso aí. Para essa reunião, a gente tem mais 3 minutos, né? Como eu te falei, as reuniões elas são limitadas a 40 minutos. Aí, aqui ainda está falando um pouquinho, eu acho que dá para a gente concluir pelo menos o ciclo, né? E iniciar já outra. Esse outro slide aí só está trazendo um pouquinho mais para frente só e mostrando uma diferençazinha boba entre um blend e um fluido, uma substância pura, né? Sim. Tem que tomar cuidado que aonde você calcula o superaquecimento com um blend é usando o dew point. E você calcular o subresfriamento tem que usar o bubble point. Então são só as 2 observaçõezinhas que estão enfatizadas aí, que é quando for calcular um superaquecimento ou subresfriamento, tomar cuidado, principalmente no 407C, entendeu? Sim.
Que aí é problemático, porque o glide dele, né, a diferença entre a temperatura de condensação e evaporação fica em torno de 5 graus aí, entendeu? Sim, é bem próximo, né? É. O 410 é próximo, o 407 que é distante. Ele até está sendo utilizado como retrofit 2022 no mercado, né? É, tem máquinas que já vêm já Com novinha. Aí tem umas 407. também. Tem o 427 também, Isso, 427A também utilizado, isso mesmo. entendeu? E aí é que entra agora a questão do inverter mesmo e aquelas condições. Acho que só tem 3 minutos, né? Que a gente não vai... Agora tem dois. Eu vou finalizar essa e já inicio a outra de mais 40 minutos, aí fica mais fácil, né? É melhor isso daí, Vou porque esse fazer isso. daqui já começa, se não corta um Senão vai pouquinho cortar a... o. Vou fazer isso Uhum, agora. Deixa eu só finalizar isso aqui, tá? beleza. Eu tenho que entrar na outra, né? É, tem que entrar na outra. Tá. Deixa eu Então eu só. saio aqui também, né? Isso, por favor. Vou só finalizar aqui.